Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, amém? Feliz Dia dos Pais aí a todos os papais que eu ainda não falei hoje. Domingo de ceia para a glória de Deus. Hoje eu estou animado. Tem mais alguém feliz essa manhã? Glória a Deus, 3 pessoas, o culto vai ser incrível hoje, amém? De novo, irmão, tem alguém feliz essa manhã? Glória a Deus, Deus é bom, amém? Eu não sei você, mas eu não saí de casa para prestar mais um culto ao Senhor, eu não preparei mais um sermão nessa manhã de domingo, de Dia dos Pais. Eu saí de casa hoje para viver o melhor culto da minha vida, meus irmãos, para entregar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, como se fosse meu último culto. Por quê? Porque um dia eu vou acertar, irmão. E um dia eu não quero me encontrar diante do Senhor e estar cheio e não ter entregue tudo, derramado tudo. Então que em nome de Jesus seja essa a sua expectativa e o seu coração para essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Só reduz aí um pouquinho aí, esse retorno aí. Só uma merreca para baixo. Semana passada então nós falamos de Josué. E eu falei que hoje nós iríamos continuar falando sobre ele. Não sei quantos assistiram a mensagem, mas nós falamos que Moisés morreu e Josué escutou do Senhor. Josué, seja forte e corajoso. Valeu, Andrezão, obrigado, mano. Força e coragem, Josué. Seja forte e corajoso. Sendo assim, nós vamos continuar a mensagem. Então, se você pode, capítulo 2 de Josué, vamos aí ler juntos, a partir do versículo 1. Josué, capítulo 2, versículo 1. O texto vai iniciar dizendo que Josué, ele vai enviar alguns espias para essa terra de Jericó, a qual ele vai ter que conquistar. Então diz assim, versículo 1. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Vamos até aqui por enquanto. Você se lembra? Semana passada eu até falei um pouco sobre isso. Quando Moisés ele manda alguns espias para conhecer a terra, Moisés ele vai chamar, e Josué foi um desses caras, ele seleciona 12 caras. Só que agora Josué, que está assumindo ali a liderança, a linha de frente para conquistar, ele faz diferente, ele envia somente 2, ele não envia 12, como ele foi enviado como um dos 12, quando Moisés separou ali os espias. E por que isso, pastor? Porque, irmãos, quando o assunto é progresso e sucesso, muita opinião acaba atrapalhando, muita voz acaba atrapalhando o processo. Mais vale 2, movido por fé, Josué e Caleb, do que 10 caras incrédulos, para atrapalhar o movimento, para atrapalhar aquilo que Deus estava fazendo. Vale mais 2 com fé, do que 10 sem confiança. 10 espalhando medo, resistência, falta de coragem. Lembra da expressão, menos é mais? Com certeza Josué lembrou disso. Com certeza ele se lembrou também e ele falou, peraí, melhor eu mandar só 2, do que 12 que vai atrapalhar, do que 10 que vai vir e vai contaminar o povo, vai trazer resistência, vai trazer dúvida, vai trazer um monte de questionamento. Então dessa vez ele resolve mandar só 2, somente 2 comprometidos, porque é melhor 2 comprometidos do que muitos somente num volume. É melhor menos, mas de verdade, do que muitos só na maquiagem. O Caio pregou semana retrasada, falamos aí sobre a árvore que tem muitas folhas, mas não tem fruto, não é de verdade. Então Josué entendeu isso. Quantos estão entendendo? E Deus está falando uma manhã como essa, para você que está aqui, melhor é pouco, mas sendo de verdade, do que os muitos que só estão de mentira, não estão no propósito, não estão com o coração. Então os caras vão lá, vão espiar aquela terra, eles vão voltar com um relatório, falando, Josué, é isso aqui. Josué vai estudar certinho ali o plano, e nós vamos agora passar para o capítulo 6, seguindo essa história. Passa aí um pouquinho para o capítulo 6, aonde vai começar ali o combate, e de fato agora, eles vão
Josué vai poder ver o tamanho da muralha de Jericó, o tamanho da muralha que cercava aquela cidade, a qual ele havia somente mandado os caras espiarem. E agora, irmãos, você vai ver que vai chegar o momento de Josué e seus homens de fato serem fortes e corajosos. No capítulo 1 é Deus falando, agora eles vão precisar viver essa com força e coragem para enfrentar os obstáculos que estão a seguir. Então você já passou aí 2 folhas para o lado, capítulo 6, olha o versículo 1. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar e ninguém conseguia sair da cidade. Versículo 2, então o Senhor disse a Josué, Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o rei e os seus valentes. Até aqui está top, aleluia. Mas será da seguinte forma, Josué. Como, Senhor? Olha o versículo 3. Você e todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Somente no 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes, e assim os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, vocês ouvirem o som dela, que todo o povo grite bem alto, e assim a muralha da cidade irá cair, e o povo poderá entrar nela. Meus irmãos, que loucura! Que loucura ouvir isso! Deus está falando para Josué que ao som de trombetas misturado com o grito do povo, as muralhas iriam cair. Muralhas de pedra, irmão. Nessa hora que você já vê se o cara tem ou não fé para viver um bagulho desse aqui. Viver isso aqui tem que ter muita fé. Escutar isso já precisa ter fé. Agora prosseguir e fazer, aí é uma jornada de muita fé mesmo. Você dar as voltas como o Senhor falou. Não, então vamos dar as voltas. O Senhor falou só para dar as voltas, vamos fazer isso. Não tem plano? Não, o plano é obedecer. O plano é confiar. Não, mas e aí o que a gente vai fazer? Não, a gente vai dar as voltas e é isso que o Senhor falou. E a gente vai descansar que o Senhor está no controle. Isso é muita fé. Sabe, em meio aos problemas, em meio às adversidades, os obstáculos da nossa vida, a gente conseguir fazer o quê? O que o Senhor disse e descansar. Sabendo que Ele está no controle. Sabendo que Ele vai cuidar. Entende, irmãos? Nós não estamos falando aqui de uma parede de drywall, irmão. Não estamos falando de uma parede de madeirite. Mesmo se fosse, seria muito difícil derrubar uma parede no grito, no barulho do ambiente. Nós estamos falando das grandes muralhas que cercavam a cidade de Jericó. Muralhas de pedra, altas, largas. Ou seja, é um convite de muita fé que o Senhor está falando para Josué. É muita fé que o Senhor está esperando que Josué demonstre com a atitude de prosseguir. Porque até você ouvir, seja forte e corajoso no domingo, Josué, é fácil. A questão é na segunda, a hora que estiver de frente com a muralha, você conseguir manter sua força e coragem, confiando que eu estou com você, fazendo o que tem que ser feito. Talvez ali muitos falavam, não, mas a gente pode tentar um plano aqui de escalar, uns vão passar por um lado, o outro... Não, o plano é obedecer. O plano é confiar naquilo que o Senhor está falando. E aí que está a dificuldade. Porque nós temos dificuldade de conseguir deixar Deus fazer e nós não colocarmos a mão. Sem usar a nossa força, a nossa estratégia, mas deixar de fato o plano do Senhor se cumprir. Como nós temos dificuldade para isso, irmão? Precisa haver muita fé e confiança, disposição para vivermos a direção que o Senhor nos chama. E eu quero te dar uma notícia essa manhã, meu irmão. Qual, pastor? Muralhas vão cair, meu irmão. Estruturas vão estremecer, meu irmão. Eu quero repetir, muralhas vão vir ao chão em nome de Jesus. A muralha de toda resistência da sua vida hoje vem acabar em nome de Jesus. Que todo orgulho, que toda prepotência, que toda arrogância, que toda soberba venha ao chão hoje em nome de Jesus. Que você deixe as muralhas cair. O Espírito Santo está aqui. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Hoje é uma manhã que muralhas vão cair. Não seja resistente. Não tente segurar. Confie. O Senhor quer derrubar coisas hoje. Precisam cair. Mas pastor, como que é que vai cair? No grito? Não, irmão, é na fé. É na confiança. É na obediência. No grito não. É na confiança que é o Senhor que está fazendo. Que o Senhor que está conduzindo.
Escuta uma coisa, irmão, esse episódio aqui, ao contrário do que muito parece e muitos pensam, não é uma jornada de fé no barulho, na gritaria. Não, irmão. O texto, na verdade, mostra uma jornada em silêncio. Como assim, pastor, em silêncio? Olha o versículo 3 que nós lemos, irmãos. Durante 6 dias, vocês apenas vão dar voltas, apenas vão marchar, apenas vão confiar. É apenas no 7º dia, quando a trombeta soar, todo o povo vai gritar. Até então, são 6 dias calado, 6 dias confiando. Isso é um gesto de confiança no Senhor. 6 dias descansando que Ele está no controle de tudo. E assim, no 7º você celebra que Ele, o Senhor, derruba as muralhas. O que eu estou falando essa manhã, irmão, que as muralhas vão cair, vão, pastor, mas não vai ser pela força do seu braço, não vai ser pela sua expertise, não vai ser pelo seu jeitinho, pela sua força, não, mas será pelo compromisso da sua fé, pelo compromisso da sua confiança em saber que é o Senhor que está no controle. É aí que as muralhas vão cair, é aí que os problemas serão resolvidos, é aí que a paz voltará para sua casa, para sua mente, quando você deixar a sua fé operar. E não quando você tentar fazer as coisas com a sua mão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Nós precisamos entender, mas sabe qual é o nosso problema, igreja? Qual, pastor? A gente olha para o fim, a gente olha para o final da história e quer começar fazendo do final como a gente tem que começar do início. A gente quer pegar o fim da história e começar a partir dela fazendo o nosso começo. Quantos e quantos são assim? Muita gente acha que vão ganhar as coisas no grito, no barulho, na eloquência, na doideira. Olhamos um texto como esse, pronto, o povo aqui, ó, gritando no fim. Daí já tem gente querendo começar a gritar no começo. Já estamos sendo muito envolvidos, emocionados no começo. Deus passou a visão, Deus deu o chamado, Deus deu a revelação. Agora calma no processo. São 6 dias de silêncio no processo. Não, a gente já quer começar hoje já emocionado. Já estamos hoje já começando a gritar. Processo, igreja, se vive no silêncio, em confiança e não no barulho. Deixa eu te falar, meu irmão, muito barulho não é sinal de fé, é de desespero, é de loucura, é de falta de controle. Muito barulho não é fé, muito barulho não demonstra confiança, demonstra um desespero, está quase perdendo a cabeça, perdendo o rumo. Existe o tempo certo do grito, irmão. Existe o tempo certo do grito, igreja. Entenda que o processo de Deus nós precisamos viver em silêncio, com confiança, acreditando que o Senhor está no controle. O processo é no silêncio, descansando, não na loucura, no absurdo. Processo se vence, irmão, é sem reclamação, é sem murmuração, é sem mimimi, sem frescura, sem jeitinho. Deus não precisa da sua ajuda, irmão. Deus quer a sua confiança. Então, faz o teu e descansa em fé que o Senhor é poderoso para fazer o dele. Mas descansa, deixa Deus trabalhar. Processo a gente vive confiando. Eu não faço nada, é o Senhor que está trabalhando. Eu apenas confio. Eu apenas descanso. São 6 dias dando volta. Então eu vou ficar 6 dias descansando até a hora do grito. Não grite antes da hora. Não se emocione antes da hora. Não tente passar a carroça na frente do boi. Não tente antecipar coisas que você ainda não está preparado para viver. Entende, irmão? O fim, ele não revela o processo do meio, a luta do início. Não, irmão, a gente vê o fim, o povo gritando, as muralhas caindo, todo mundo entrando, top, aleluia, glória a Deus. Mas não revela os 6 dias do silêncio, os 6 dias de confiança, os dias de agora. E aí? Amanhã é o 7º dia. Como é que vai ser? E aí? Como que as coisas vão acontecer? Tudo é assim, irmão. Não seja levado pelo fim da história, querendo pegar do fim o seu começo. Não, irmão, o fim nunca revela o começo, nunca revela as provas que foi passadas no começo. A sua história é assim. Quantas pessoas olham para você e querem te definir, querem te justificar, te rotular, e não sabem metade da sua história, irmão? Quantas pessoas são assim? Não conhecem o processo que você passou,
o preço que você pagou, as sementes que você lançou, mas elas estão olhando o seu resultado e elas querem encontrar uma justificativa para também conseguir viver aquilo. Isso é muito comum. Por quê? Porque as pessoas olham somente para um sucesso, somente para o final, e se esquece que todo final, primeiro existia um começo de muita dor, existia um processo de muita ferida, um processo onde muitas vezes somos esticados, moldados, é um momento desconfortável. Posso te falar uma coisa? Ninguém nasce pronto. Respeite o processo do Senhor, meu irmão. Respeite o processo, igreja. Dê tempo ao tempo, sem agonia, sem loucura. Trabalhe em silêncio e saiba que existe o tempo certo de você gritar. Existe a hora certa de você gritar. Trabalhe em silêncio. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu sei, irmão. Como nós estamos falando de processo, eu vou te falar aqui uma aspas rapidinho da mensagem sobre 3 fases, irmão. 3 fases em que nós passamos em todas as áreas da nossa vida. Toda a área da nossa vida a gente vai passar por 3 fases, igualzinho esse povo aqui passou. Qual fase, pastor? A primeira fase é a fase do Egito, irmão. Em alguma área profissional, conjugal, ministerial, emocional, uma hora a gente vai estar passando lá pelo Egito. O que é o Egito, pastor? É aquele momento da nossa vida que a gente está escravo, perdido. A gente está vendido, irmão. É uma cegueira. A gente não está entendendo nada. É um período marcado por cabeçada, onde a gente só corre na subida, molhado de calça jeans, parece que não avança. As coisas não vão para frente. A gente é dominado pelos nossos desejos. Não vai para frente. Esse é o tempo do Egito quando a gente está passando. Parece que as coisas não avançam. Entenda uma coisa, Egito você sai e não volta. Meu irmão, nós não somos daqueles que ficam olhando para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem. Em nome de Jesus, meu irmão, não volte para os lugares que Deus já te tirou. Amém ou não amém? Então o Egito, primeira fase é o Egito. Mas quando a gente sai do Egito, irmão, a gente entra na fase 2. Qual que é a fase 2? É o deserto. O deserto também não é aquele lugar muito fácil. Não é um lugar confortável. Não é um lugar feliz, não é um lugar alegre, mas é um lugar necessário, porque nesse lugar nós não somos mais escravos de Faraó. Nesse lugar nós já somos livres, mas é um lugar ainda onde a gente precisa ser moldado, ser ajustado, ser transformado. É no deserto que existe transformação. Muitas pessoas elas querem viver a transformação e a mudança na terra prometida. Não, a terra prometida é depois que você venceu o deserto, e o deserto é o lugar de moldar, de transformar, de ajustar o caráter, de alinhar as coisas. No deserto a gente já saiu do engano. No deserto a gente já sabe o que é certo e errado. Agora a gente é responsável. Eu preciso assumir minha posição. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu preciso ser resistente. Entende, irmão? O deserto é o lugar, o ambiente onde o Senhor quer nos tratar, nos trabalhar, nos ajustar, para a gente viver a fase 3, que é a terra prometida, que é o tempo da conquista, que é o tempo de paz, o tempo de sucesso. Escuta, o deserto não é um lugar que a gente mora, mas é um lugar que a gente precisa passar. Todo mundo vai passar. Uma hora você passou pela área financeira, glória a Deus, mas vai vir o deserto da área, parece que conjugal, e parece que está uma luta lá em casa. Mas saiba, o deserto é necessário passar. Você não pode morar, é um período de transição, porque é no deserto que um cede, o outro cede, a gente fala, não, eu preciso consertar isso, eu preciso ceder aquilo, peraí, a gente precisa se alinhar. Deserto não é o fim, mas é um processo que a gente vence. Então, em nome de Jesus, não fuja do deserto. Não evite os desertos da sua vida. Entenda as fases, os processos de Deus. Somos escravos, somos libertos, passamos pelo deserto, até então chegar na fase 3, na fase da terra prometida. E só chega nessa fase depois que a gente já foi aprovado no deserto. Só que muitas pessoas, elas, como eu disse, querem viver a transformação na terra da promessa. Querem viver o molde na terra prometida. E aí por isso que sai de deserto para deserto na vida. Porque não consegue aprender o que precisa aprender. Ser moldado. Terra prometida não é o lugar que a gente é consertado, meu irmão. Terra prometida é o lugar que a gente já está pronto. Já vencemos o deserto. No deserto o povo foi moldado. Entenda esses processos. Você só entra na terra da conquista depois que você vence o tempo de deserto. Amém ou não amém?
Então, voltando aqui, esse episódio da muralha de Jericó, ele é muito importante. Por quê? Porque eles acabaram de chegar na terra prometida. Eles acabaram de entrar na terra da promessa. E por que está registrado logo de cara uma muralha, uma dificuldade? O que isso nos mostra, pastor? Isso nos mostra, irmão, que evangelho não é sobre facilidade. Evangelho é sobre perseverança. Evangelho é sobre persistência. Evangelho é sobre resiliência. A peça de ontem falou muito sobre isso. Não sei se você estava aqui, se não você moscou, mas foi bênção demais. E ela falava sobre isso, sobre resiliência, perseverança, persistência, entende, irmão? O povo já tinha passado pelas provas no Egito. O povo já tinha passado pelas lutas, pelas garras de Faraó. Depois passaram por diversas situações no deserto, onde eles foram moldados, esticados, transformados. E agora quando chega na terra da promessa, poxa, agora é a hora da conquista, top Jesus, não! Tem uma muralha ainda para vencer. Escuta, meu irmão, até na terra da promessa teremos obstáculos para vencer. Até na hora que chega a resposta da nossa oração, teremos lutas para a gente lidar. Sabe a oração que você tanto pede? Sabe o sonho que você tanto tem? O dia que ele chegar, e ele vai chegar em nome de Jesus, amém, irmão? Vai ter lutas para você enfrentar com eles. Vai ter obstáculos para você lidar com eles. Grave uma coisa, Deus nunca vai mudar o lugar da terra prometida para você não passar por desafio. Não, irmão, Ele quer mudar você, para que você consiga vencer e romper os desafios, para viver na terra que Ele te colocou, no ambiente que Ele te colocou, aonde Ele te inseriu. Entenda que essas muralhas de Jericó, meu irmão, elas são lutas, são gigantes, são obstáculos que o povo precisava vencer. Por quê? Porque essas muralhas estavam no lugar que Deus havia preparado para o povo. Eles precisavam vencer, porque aquele era o lugar que o Senhor tinha colocado eles. Era o lugar que Ele prometeu. Ei, deixa eu te falar, você sabe o que Deus te prometeu? Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Então não desista. Não ceda campo para o inimigo. Não ceda. Em frente. Lute por essa terra. Lute por esse ambiente. Se você acredita, faça parte. Vença as diferenças. Não abandone. Pare de achar que lutas, problemas, adversidades é uma ausência de Deus. Não, irmão, não é. Na terra da promessa tinha muralha para ser vencida. Na terra prometida tem gigante para ser vencido. Na terra da promessa, irmão, tem muitas diferenças que precisam ser superadas. Sabe, eu declaro na sua vida, meu irmão, força e coragem, igreja. Força e coragem, igreja base, para você não ceder mais campo para o inimigo. Lute por essa terra. Lute pelos sonhos de Deus, pelos planos de Deus. Seja forte e corajoso e não abandone o território que Deus te deu. Dá um glória a Deus em nome de Jesus, irmão. Não abandone. Confie. Confie. Para você entender melhor o que eu estou falando, meu irmão, toda estação que a gente acessa, que o Senhor nos permite viver, nós vamos ter que enfrentar combates. Teremos que enfrentar adversidades. Como assim, pastor? Eu vou te explicar, irmão. Casamento é uma bênção, sim ou não? Mano, se não está sendo, profetiza, irmão. Fica ali ligado, irmão. Em outubro começa um Only One, para Deus abençoar a sua vida. Vou falar de novo, para nesse dia dos pais ela não ficar jogando na tua cara, irmão, que você não se pronunciou, varão. Casamento é uma bênção, sim ou não, irmão? Glória a Deus, sim, irmão. Às vezes a esposa é um problema, aleluia. Tá brincando, eu te amo, meu amor. Casamento é uma bênção, sim ou não, irmão? É uma terra prometida que Deus nos deu. É algo que nós acessamos em determinado momento da nossa vida. É algo que nós entramos, mas todos casados aqui, eles vão concordar comigo. Essa terra prometida, chamado casamento, existem muitos obstáculos ali pra gente vencer. Existem muitas lutas pra gente vencer. Muitos gigantes que a gente precisa saber lidar. São muitas diferenças. Costumes, hábitos, criação, enfim. É doce, salgado. Irmão, é difícil. Casamento é difícil, mas não deixa de ser uma bênção. Tudo é assim, irmão. Tudo é assim. Viver aquela carreira profissional bem sucedida é uma bênção, sim ou não? Lógico que não é para você, para mim é, irmão. É uma bênção, irmão. Claro que é maravilhoso. Você se sentir honrado, prestigiado, valorizado no seu âmbito profissional. Isso é top demais. Mas dentro desse combo, haverá diversas batalhas que você vai precisar enfrentar no ambiente dos negócios. É uma terra prometida que tem diversos gigantes.
que se você quer conquistar ela, você vai precisar saber enfrentar. Você vai precisar saber lutar. E como você luta as suas guerras? Ministério, vida de igreja é bênção ou não, irmão? Lógico que é, irmão. Bênção demais, é top demais. Mas quem vive sabe o tanto de diferença que a gente tem que viver dentro de uma igreja. O tanto de gigante que tem, o tanto de situação que a gente precisa superar e vencer. Então sempre foi e sempre continuará sendo assim. Toda a conquista que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, irmão, sempre o inimigo vai tentar minar para nos roubar. Sempre ele vai tentar nos desviar daquilo que Deus nos deu. Com certeza, irmão, pessoas podem falar: para, que isso, vai ficar 6 dias aí dando volta nessa muralha, mano, você é louco. Vamos pensar, não dá para ficar com tempo com essas coisas não. A peça de ontem era o cara aqui, e o inimigo é falando aquilo: mano, tá tudo dando errado, cara, você tem que correr por você mesmo. Você vai ficar esperando esse negócio de fé? Você vai ficar com essa conversa furada aí, de que Deus está no controle? Você sabe aonde está chegando a água no seu pé. Você sabe o tempo fechando lá na sua casa, no seu trabalho. Você vê como as coisas estão. Você não vai fazer nada? Você vai ficar aguardando o Senhor fazer? Sério mesmo que você vai ficar fazendo isso? É assim que o inimigo trabalha, irmão. Ele sempre vai tentar minar para que a gente desvie, para que a gente olhe para as muralhas e fale: quer saber? Vou procurar outro lugar. Eu vou olhar outra coisa. Eu vou desviar. Eu vou fazer outro tipo de faculdade, porque essa profissão não vai dar para mim. Ah, quer saber? Tá dando muita diferença mesmo. Não dá, eu preciso ser feliz, né? Não dá mais certo esse casamento, vou procurar outro. Não, irmão. Não é assim, igreja. Sempre o inimigo vai vir com uma proposta para te tirar do propósito. Sempre ele vai vir. E ele sabe o prato que você gosta. Ele sabe aonde está o seu desejo, a sua ambição, o seu sonho. E é ali que ele vai vir investir pesado. Por isso que eu declaro em nome de Jesus, força e coragem, igreja, para você poder abrir mão de tudo aquilo que não é do Senhor para a sua vida. Força e coragem, igreja, que você não venha se intimidar com o tamanho da muralha, que você não venha se intimidar com as diferenças, com as dificuldades, com os gigantes que aparecerem. Força e coragem, amém, igreja? Aleluia, aleluia, irmãos, aleluia. Então a história vai continuar. Vamos aí, cai para o versículo 15 agora. Versículo 15. Após Josué receber essa orientação, chega o momento dele executar. Porque não adianta você vir no culto e ouvir uma palavra, chega a hora de você viver ela lá fora. Então chegou a hora dele viver. Chegou a hora dele ser o quê? Forte e corajoso e confiar. O Senhor disse no versículo 9 do capítulo 1 que Ele estará comigo aonde quer que eu for. Então agora chegou a hora de eu confiar e eu começar a dar a volta. Capítulo 6, versículo 15. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem na casa com ela, porque ela escondeu os mensageiros que eu enviei. Última orientação, olha o versículo 18. Cuidado, para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito ao arraial de Israel e trariam confusão a ele. Até aqui, irmão, top. Como você sabe, eles vão conquistar Jericó. Eles vão vencer, top, aleluia, vitória na guerra. Porém, contanto, todavia, no meio deles vai ter um que vai meter a mão onde não devia. Vai ter um que vai fazer o que não devia. E Acã é o nome do cidadão. Mas sabe, irmão, existem muitos Acãs. Nós sabemos quantos e quantos, irmãos, são aqueles que falam que não pode. Quando são mais novos, eles dizem: olha, você não deve fornicar com a sua namorada. Quantos e quantos são bons para falar para os filhos? Mas são aqueles que não seguem o caminho. São aqueles que condenam, mas tomam para si aquilo e assumem condenação. Quantas pessoas ensinam para os seus filhos, para as pessoas de fora, o que não agrada o Senhor, o que reprova o Senhor, mas a vida dele
está regada dessas atitudes. Em um outro ambiente ele está fazendo a mesma coisa. Foi o que Acã fez. Eles sabiam, está condenado tudo. Temos que exterminar tudo. Não podemos pegar nada. É ser radical, irmão. É sim, sim, não, não. Mas aí, irmão, chegou uma hora que para todo mundo que tem um preço, uma hora o inimigo chega no valor, irmão. E aí o cara se vende. E aí o cara se corrompe. E é isso que Acã vai fazer. Acã se corrompe. O capítulo 7, olha o versículo 1. Capítulo 7 diz assim: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carme, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Ou seja, sempre, irmãos, no meio dos de verdade vai ter alguém que é de mentira. Sempre, entenda isso. Sempre vai ter um que quer ser mais ligeiro, que quer ser mais esperto. Sempre vai ter um que quer passar a perna. Esse foi Acã. E a história vai continuar no versículo 2. Josué envia alguns homens da cidade de Jericó, que ele havia conquistado, para conquistar a próxima cidade. A próxima cidade chamava Ai. Versículo 2 diz: ela ficava a leste de Betel, perto de Bet-Avém. E ele mandou que fossem lá espias, novamente, o plano era o mesmo. Deu certo com Moisés, deu certo a primeira vez com Josué, ele ia fazer a terceira vez, não vai dar erro. Vou mandar os espias lá para dar uma olhada. Os caras foram dar uma olhada, examinaram bem a cidade. Versículo 3, quando voltaram, falaram para Josué: Josué, de boa, mano, nem precisa mandar muita gente. Lá é tranquilo, manda só 2 ou 3 mil homens para atacar, porque ali pouca gente já resolve. Ali é tranquilo. Tranquilo. Versículo 4, assim foram mais ou menos 3 mil. Porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem, matando 36. E assim os perseguiu, desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Para você ter ideia, irmãos, para invadir Jericó, a cidade de Jericó, Josué capítulo 4, versículo 13, diz que foram 40 mil homens. 40 mil homens. Olha a insignificância que era a cidade de Ai, perto da cidade de Jericó. Porém, você escutou isso semana passada e eu vou repetir para você: quando a gente não consegue fazer a manutenção da nossa fé, quando a gente não está atento e vigilante, a gente relaxa, a gente fica confortável com as bênçãos, a gente fica acomodado com as vitórias e a gente se esquece algo que eu falei semana passada. O que, pastor? As nossas lutas, os nossos desafios, as nossas guerras, a gente não vence pela força do braço. Não é pela nossa expertise, não é pela quantidade de guerreiros que nós temos, mas é sobre a presença do Senhor. É sobre estar alinhado e sensível à vontade do Senhor. É sobre a companhia de quem está conosco. Terminei a mensagem da semana passada dizendo: não importa o ambiente, não importa a situação, a questão é quem está conosco. Isso é o que traz paz, isso é o que traz segurança, em quem a gente confia. Porém, irmãos, Josué, ser forte e corajoso não é você apoiar no histórico da guerra passada. Ser forte e corajoso, Josué, não é você levar só 3 mil homens, já era um número considerável, e conquistar lá na sua força com os seus guerreiros. Não! Ser forte e corajoso, Josué, no capítulo 1 do versículo 9, é o Senhor dizendo, é saber que eu vou estar com você na luta. Isso é para você ganhar força e confiança. Não é para você se apoiar na sua força. Por isso que o título dessa mensagem, nesse domingo de Dia dos Pais, irmão, é: não troque a presença. Porque aquele povo trocou. Eles venceram a cidade de Jericó, e aí, irmãos, eles trocaram. Veio a primeira bênção, Deus respondeu a primeira oração, e aí eles já acharam que eles eram o pá. Eles já eram bons, eles já sabiam fazer sozinho. E aí o que eles fizeram? Eles foram para a segunda guerra. Só que daí nessa segunda guerra o Senhor não estava com eles. E quando o Senhor não está com a gente, irmão, esquece, é só lamento, é só tragédia, vai dar ruim, é vergonha, é ilusão, igreja.
Se o Senhor não estiver com a gente, irmãos, vai dar ruim. E eu sei que isso é para alguém. Não troque a presença do Senhor pelos presentes. Não troque a presença do Senhor pelas propostas que o inimigo tem feito, pelos convites, pela ilusão de uma vitória que você consegue com a força do seu braço. Porque sem o Senhor não tem vitória, irmão. Não tem, irmã, vitória. Não existe sucesso longe do Senhor. Amém ou não amém? Não existe. Então aquele povo vai para Ai, só que vai sem o Senhor. E o povo é derrotado. O povo perde. Então Josué, ele vai falar com Deus. Fala, Senhor, o que está acontecendo? Como assim? Eu estou fazendo tudo certo que o Senhor falou. Eu sou um homem de fé. Eu sou um homem de confiança. O que está acontecendo? E aí o Senhor vai dizer para Josué, Josué, alguém no meio aí pisou na bola. Alguém no meio aí zoou. E eu não estou no meio da bagunça. Eu não opero no meio da bagunça. Deus está falando com alguém aqui. Eu não opero. Não tem como eu abençoar essa sociedade que um quer Jesus, o outro quer Genésio. Não vai dar certo. Não vai fluir. Não consigo. Está dividido. O reino está dividido. Tem gente que foi desleal, Josué. E eu não participo no meio da mentira. Eu não participo no meio do engano. Estava conversando com alguém aí agora. Agora no começo eu escutei, nós estávamos trocando ideia ali. Quantas pessoas estão assim? Está vivendo tudo na sem vergonhice. Tudo errado, acho que foi ontem, nós estávamos trocando à noite ideia. E aí fica, ô pastor, pede para abençoar aí meu trampo. Pede para o Senhor abençoar aí meu casamento. É um cretino, sem compromisso. Está zoando a esposa. Deus vai abençoar o quê? É um infiel. Quer que o Senhor abençoe o trabalho? Não é justo. É um roleiro. Só dá dor de cabeça para os outros? Deus vai abençoar como? Como? Deus vai participar. Então Deus fala para Josué, Josué, alguém pisou na bola. Por isso vocês foram derrotados. Por isso não houve vitória. Por isso não houve sucesso. Então, Josué vai identificar que é Acã esse cara. E ele vai trocar uma ideia com Acã. Vamos ler o versículo 20. Versículo 20, Josué disse a Acã, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel, e conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Versículo 20, Acã respondeu, sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, eu vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas. Foi levado pelos olhos. Fiquei com tanta vontade de viver aquilo que guardei para mim. E eu escondi essas coisas bem enterradas. Elas estão na minha barraca. Versículo 22, Josué então mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca de Acã. E de fato acharam tudo lá. Estava tudo lá. Tiraram aquelas coisas, levaram até Josué. E todos os israelitas puseram tudo na presença de Deus o Senhor. Presta atenção, meu irmão. Acã foi levado pela cobiça, pela ganância. Ele foi levado pelos olhos. O que é cobiça, pastor? É um desejo ardente, incontrolável de possuir ou conseguir alguma coisa. É aquela vontade que você tem de viver algo. Sabe o Sméagol do Senhor dos Anéis? Sabe aquilo? Tem gente que vive assim, irmão. Tem gente que vive assim, irmão, cego pelos seus desejos, cego pelos seus sonhos, cego para viver aquilo que um dia Deus falou e não consegue respeitar um processo. E aí tá dando cabeçada. Quer tanto viver o sonho, quer tanto viver aquilo que Deus falou, o milagre, o chamado, a resposta, que só faz besteira. Acã só fez besteira. Só fez besteira, irmão. Ele foi levado pelos desejos. Ele foi levado pelos olhos. Ele foi levado por aquilo e falou, isso aqui é uma oportunidade. Já recebi uma promessa, que eu ia ser uma bênção, que eu ia ser próspero. Essa é a oportunidade, eu tenho que guardar isso aqui. Essa é a oportunidade. É Abraão tentando ajudar o Senhor. Essa aqui é a chance. Eu não posso deixar isso passar. Essa oportunidade de fazer esse caixa 2 aqui na empresa, mano. Você é louco? É isso que vai mudar minha família de vida. É esse negócio, esse rolo aqui que eu tenho que entrar. Que é isso aqui que vai mudar o patamar da minha família. É isso aqui, ó, que eu vou conseguir que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. É fazendo essa maracutaia aqui.
é fazendo isso aqui. Quantos estão vivendo assim, irmãos? Sendo levado pelos olhos, pelos prazeres. E se esquece que toda ação existe uma consequência. Toda decisão existe um resultado. E olha o versículo 24. Então Josué e todo Israel pegou Acã, filho de Zera, a prata que ele havia pego, a capa, a barra de ouro, também já pegou os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, todas as posses que ele tinha, a sua tenda, levou tudo para o vale de Acor. Josué disse a Acã: porque você trouxe calamidade sobre nós, hoje o Senhor traz calamidade sobre você. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. Olha isso, irmão. Olha isso, irmão. Naquele dia, devido à ganância de um homem, devido ao egoísmo de um homem, devido ao erro de Acã, consequentemente a derrota do povo, naquele dia muitas mulheres dormiram sem seus maridos. Naquele dia, muitos filhos não viram seu pai voltar da guerra. Não viram seu pai voltar para casa. Devido à atitude de Acã, muitos homens foram mortos numa batalha pela decisão errada que ele tomou, pela ganância que ele teve. Trazendo para os nossos dias, um egoísmo que às vezes nós temos, nós atrapalhamos o ministério da nossa família. Uma decisão errada que a gente toma, a gente coloca a nossa família a viver umas quedas financeiras nada a ver. Uma decisão errada que a gente toma, a gente dá uns 20 passos para trás com o nosso filho, com as nossas escolhas, porque é levado pelo momento. Isso nos faz lembrar de Jonas também. Jonas fez, irmão, aqueles marinheiros tomar muito prejuízo naquele barco, lembra? Muito prejuízo, o cara começou a jogar tudo para fora para ver se o barco não afundava, por causa de Jonas. E aqui agora nós temos Acã, trazendo morte para muitas famílias, por uma decisão errada. Me permita te perguntar essa manhã, que decisões egoístas você tem tomado, e nisso tem destruído a sua família, nisso tem destruído o futuro dos seus filhos, o seu ministério. O que você tem negligenciado, e por conta disso, a colheita das pessoas que estão perto de você está sendo uma caca, está dando tudo errado. Porque você é um com a sua esposa, você é um com o seu marido, na sua casa vocês são um. Se está bagunçado, se tem um desviando o outro, irmão, a bênção do Senhor não vai operar, o cuidado do Senhor não vai operar, meu irmão. Não vai ver, não, mas houve várias vitórias, então, mas tem coisa para ser arrumada, e eu não vou operar nessa bagunça. Foi isso que o Senhor disse para Josué: eu não vou operar. Será que está certo você fazer seus filhos passar por isso? Sua família passar por tudo isso? Quantas e quantas bênçãos estão retidas pela decisão que você tem tomado, pelas atitudes que você tem escolhido seguir? Reflita, irmão, hoje é um domingo de ceia, é tempo da gente se autoexaminar, é cada um olhar para dentro de si, irmão, e olhar: peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da vida? É tempo de auto-se-examinar. Sabe, irmão, aconteceu com Acã, anos à frente acontece com Saul, fazendo a mesma coisa, aonde ele segura lá os carneiros. Anos à frente vai acontecer com Jonas. E eu posso te falar, hoje em dia acontece com muitos aqui, irmão, porque a história se repete, igreja. Será que você não está priorizando mais a capa, o pedaço de ouro, o pedaço de prata, e está trocando a presença? Está perdendo a presença do Senhor, porque você está indo atrás da capa da Babilônia, do pedaço de prata? Entenda, Acã, toda atitude você vai colher uma consequência. Depois não adianta cobrar do seu filho um posicionamento se você hoje não tem dado o exemplo. Como você tem enfrentado as suas guerras, as suas lutas. Não adianta depois você querer falar para o seu filho como ele tem que se portar, como ela tem que se portar, se você não tem dado esse exemplo hoje, nas suas, que ele está vivendo junto com você. Ele está vendo como um homem e uma mulher de fé se comporta. Que tipo de exemplo, irmão? O nosso plantio de hoje, igreja, é a nossa colheita do amanhã.
É a nossa colheita do amanhã, irmão. O que você tem plantado? É altos e baixos, é desse jeito. Um dia tá top, outro dia tá ruim, vamos que vamos. Acã plantou na carne, ele colheu corrupção, irmão. O que você tem plantado? Desejos, vontades, todos nós temos, irmãos. Todos nós temos, mas a pergunta de 1 milhão, sabe qual que é? Você tem deixado esses desejos te dominar? Não foi só Acã que olhou para uma capa e a prata e tentou pegar, mas foi ele que pegou. O desejo dominou ele. Os demais resistiram. Os demais se negaram. Falaram, está amarrado em nome de Jesus, não vou tocar a mão nisso. Não. Eu temo o Senhor, eu não vou fazer isso. Mas teve um que foi dominado pelo desejo. Foi dominado pelo prazer. Saiba, irmão, as pequenas coisas que a gente perde dentro de casa, elas são um reflexo das grandes perdas que a gente vai ter lá fora. Dentro de casa, as pequenas coisas que a gente está perdendo, elas são o resultado do porquê a gente vai perder grandes coisas lá fora. Tem esse discernimento, meu irmão. Acã deixou a cobiça entrar, o desejo entrar. Ele foi levado pelos olhos. E deixa eu te falar, não serão coisas ruins que vão tentar fazer você se perder, tá? Não vão ser, irmãos. Não são coisas ruins que vão atrair a gente para desviar daquilo que o Senhor tem para nós. Pode te falar, se a capa fosse feia, sem valor, Acã não teria pego. Pode te falar, se Batseba fosse feia, fedida, Davi não queria ela, irmão. Posso te falar, se não fosse uma oportunidade de crescimento, você não estaria negociando seus valores, seu caráter. Se não fosse algo que te atrai, você não negociaria. Sempre o inimigo sabe o que os seus olhos querem. A questão é, você já saiu do Egito? Porque no Egito você é escravo. Do deserto para frente, irmão, você é livre. É o tempo de libertação, irmão. É o tempo de renúncia. É o tempo de dizer, eu não sou mais dominado por Faraó. Eu não sou mais dominado por esses prazeres. Então, igreja, o que nos faz se perder, irmão, são as coisas que a gente escolhe de forma errada. E são coisas boas, não são coisas ruins. Cuidado para você não tentar antecipar uma promessa de Deus, tentar antecipar um milagre e acabar matando ele como Acã matou. Acabar enterrando, acabar finalizando. Eu sei que isso é para alguém. Eu sei que pessoas estão ouvindo aqui. Então tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Seja obediente. Pare de ser ingênuo. Para de ser levado pelos seus olhos. O crente anda não por vista, não por aquilo que os olhos mostram, mas é por fé, irmão. É por confiança no Senhor. Isso é uma jornada de confiança que Josué foi chamado a viver. Uma jornada de confiança em silêncio, confiando, o Senhor está no controle. Um amém. Posso ouvir mais um amém? Mesmo com raiva, irmão. Mesmo com raiva, amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Então eu quero concluir com você, mas fique de pé já. Que hoje é esse culto. Hoje é um culto, irmão, que um peso de responsabilidade cai no nosso colo. É um culto como esse, que eu e você precisa se examinar e olhar para dentro de nós, irmão. E é nessa hora que eu e você precisa ser forte e corajoso. É nessa hora agora que a gente precisa ser forte e corajoso. Por quê, pastor? Porque é nessa hora que a gente vai ver o egoísmo que a gente tem. É numa hora como essa, com uma mensagem rasga, que a gente vê quão cobiçosos nós somos, quão negligentes nós somos, quão vaidosos e orgulhosos nós somos. É nessa hora que nós precisamos demonstrar força e coragem para resistir. É nessa hora que nós precisamos demonstrar força e coragem para dizer, Senhor, me liberta disso, tira isso. Senhor, eu não quero ceder, eu não quero. Que em nome de Jesus, meu irmão, toda resistência venha acabar hoje, essa manhã, em nome de Jesus, meu irmão. Que o Senhor venha abrir os seus olhos, que o Espírito Santo de Deus venha agora, pois estamos sensíveis, Senhor. Sensíveis. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor. Vem e faz, Jesus.
Eu creio nesse domingo, irmãos. Que domingo, pastor? Um domingo onde o Senhor está colocando um peso de responsabilidade sobre nós, irmãos. Um domingo onde precisamos ser mais maduros. E temos uma escolha a fazer. Qual escolha, pastor? É simples. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, meu irmão. Arrependei-vos, meus irmãos. É um domingo de ceia onde a gente olha para a cruz. Senhor, me perdoa. Me perdoa por estar vivendo essa vida a partir daquele sacrifício. Me perdoa, Senhor, por estar tendo esse tipo de conduta a partir daquilo que o Senhor conquistou naquela cruz. Me perdoa por muitas vezes estar querendo viver escravo, aonde o Senhor já me deu liberdade lá atrás. E eu tenho sido fraco, e eu não consigo me posicionar. Charles Spurgeon, um grande pregador, considerado o príncipe dos pregadores, ele tem uma frase fantástica, irmão. Ele diz assim, que Deus não permita que eu viva em paz, que eu viva tranquilo em meio ao pecado, porque estar em paz com o pecado é estar dando passos largos em caminho para o inferno. Sabe, irmão, louvado é o nome do Senhor por um culto como esse, porque talvez você está negociando muito, talvez você está para pôr mão em capa, está colocando a mão em coisas, e está vindo aqui toda vez, Senhor, cadê o meu milagre? Quando a minha bênção vai chegar? E o Senhor está falando, está corrompido, não tem como. Você está falando que confia no domingo, mas você não demonstra essa fé na semana, você não demonstra esse compromisso. Sabe, irmãos, que seja um domingo de quebrantamento diante do Senhor, irmãos, que venhamos nos quebrantar diante do Senhor, clamando por misericórdia e perdão. Que hoje venha a ser o fim, irmão, o fim de tudo aquilo que o pecado tem tentado nos roubar, o fim de tudo aquilo que ele tem tentado nos enganar, nos desviar. Que o Senhor venha e coloque a casa em ordem hoje, que Ele coloque as coisas no lugar, meu irmão, que a gente possa mudar e começar a assumir responsabilidades e optar pela presença do Senhor, escolher a presença, não trocar pelos tesouros da terra, não trocar pelos prazeres do mundo, não trocar pelas promessas fora de hora. Que possamos trazer à memória, irmãos, aquilo que nos dá esperança. Hoje é o domingo, irmão, que nós estamos trazendo à memória. Hoje é um domingo de ceia, e eu encerro com Mateus 16, 24. Mateus 16, 24, Jesus fala, se alguém quer vir, que eu sei que todos nós queremos, após mim entrar no reino de Deus, é preciso o quê? Primeiro, negue a si mesmo. Diga não, meu irmão, você já saiu do Egito. Aprenda a dizer não, meu irmão. Somos livres. Renuncie. Você não só pode, como você precisa saber dizer não. Você precisa dizer não, renunciar. Renunciar o quê? Coisas boas, irmãos. Se fosse ruim, você não precisava renunciar. São coisas boas. Então ele diz, quer entrar no reino de Deus? Primeiro, negue a si mesmo. Segundo, carregue a sua cruz. O que é isso, pastor? Resista. Suporte. Não se entregue. Segura seu rojão. Segura. Se vira, meu irmão. Assuma a sua responsabilidade. Dói, é tentador, estou querendo muito. Resista. Jesus, sendo Deus, veio, se esvaziou, viveu na forma humana, se esvaziou de todo o seu poder. Que você renuncie à sua carne, o seu desejo. Por isso, carregue a sua cruz. Mas pastor, essa tentação vai ser até quando, irmão? Não sei. Mas carregue a sua cruz. Se você quer, suporte. Ele carregou, Ele sofreu. Então que você carregue a sua. E por fim, siga-me. Ele diz, siga-me, olhe para mim. Força e coragem, base. Força e coragem, base. Não troque a presença do Senhor. Não troque a presença do Senhor. Olhe para Ele. Confie nele. Descanse no poder e na graça dEle, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia!